Antes mesmo que o tempo ganhasse forma ou que o cosmos se atrevesse a sussurrar sua primeira melodia, havia o silêncio. Um silêncio denso, primordial, onde a voz ancestral de tudo o que viria a ser já ecoava, aguardando o momento de sua manifestação. Era das profundezas desse vazio fértil que emergia o lodo, a essência viscosa e escura que continha em si a promessa de toda a vida. Nesse ventre úmido, nas águas paradas que precediam a fúria dos oceanos e a pressa dos rios, residia Nanã Buruquê. Ela era a senhora do pântano, a orixá da lama, da decantação lenta e inexorável, do encontro místico onde a terra se abraça com a água em um pacto eterno. Sua existência não se media em anos, mas em eras geológicas, em ciclos de sedimentação e transformação. Nanã não se revelava nas correntezas turbulentas que levam tudo consigo, nem nas vastas extensões dos mares abertos que desafiam o olhar. Seu domínio era o fundo do lago, o brejo denso, onde a vida encontra seu berço e, eventualmente, retorna para um novo ciclo. A sabedoria de Nanã era a sabedoria intrínseca da reciclagem natural, da morte que alimenta a vida, do decaimento que gera renovação. O mundo, em sua infância, começava a se delinear. Os orixás, cada um com sua força e sua visão, moldavam paisagens, criavam elementos, forjavam o destino. Em meio a essa efervescência criativa, surgiu uma nova invenção: o metal. Reluzente, cortante, forte, ele prometia progresso e eficiência, um símbolo de uma era vindoura. Os outros orixás, fascinados por sua dureza e versatilidade, aceitaram-no com entusiasmo, vendo nele a ferramenta para construir e dominar. O metal era a inovação, a vanguarda. Mas Nanã Buruquê observava com uma serenidade que beirava a desaprovação ancestral. Em seus olhos, que já haviam testemunhado o nascimento e a morte de incontáveis eras, o metal não era um avanço, mas uma perturbação. Sua recusa foi categórica. Para ela, o metal era moderno demais, agressivo, um elemento que não se dobrava à paciência da decantação, que não se misturava com a suavidade do lodo. Ele cortava, separava, destruía, enquanto Nanã representava a união, a transformação lenta, a absorção. O conflito, embora silencioso, era palpável. Ogum, o orixá do ferro, da guerra e da tecnologia, personificava essa nova era. Sua faca era o símbolo de seu poder, capaz de abrir caminhos, de forjar ferramentas e armas. Em contraste, Nanã empunhava o ibiri, um bastão feito de palha e búzios, um objeto que não cortava, mas que tocava, que guiava, que absorvia. O ibiri era a representação de sua ancestralidade, de sua conexão com o que é orgânico e eterno, um poder que não se impunha pela força, mas pela sabedoria e pela sutileza. Nanã Buruquê, em sua infinita paciência, compreendia que nem todo progresso era benéfico, nem toda inovação era necessária. Sua recusa ao metal em seus rituais não era um capricho, mas um testemunho de sua resistência a tudo o que era efêmero e violento. Era uma afirmação de sua sabedoria atemporal, um lembrete de que o verdadeiro poder não reside na capacidade de cortar ou destruir, mas na habilidade de transmutar, de nutrir, de permitir que a vida e a morte sigam seus ciclos naturais, inalterados por intervenções brutais. O mistério de seu poder, que não cortava, mas transformava, permanecia, um eco silencioso na memória do mundo. A criação do mundo avançava, mas um dilema persistia, uma lacuna essencial na tapeçaria da existência, a forma duradoura para a humanidade. Olodumare, o Criador Supremo, observava as tentativas dos outros orixás, cada um buscando moldar o ser que habitaria o novo mundo. Oxalá tentou com o ar, mas as formas se desfaziam em névoa. Xangô, com seu fogo, criava seres efêmeros que ardiam em paixão e logo viravam cinzas. Iemanjá, com a água, via suas criaturas escorrerem entre os dedos, sem substância. Olorum, com a pedra, produzia estátuas inertes, belas, mas sem a centelha da vida. Faltava algo, uma essência que desse peso, corpo e permanência aos seres que viriam a povoar a terra. O silêncio de Nanã Buruquê, que antes parecia desaprovação à pressa dos outros, agora revelava uma paciência profunda, um conhecimento ancestral. Ela observava a frustração dos orixás, a busca incessante por um elemento que pudesse fixar a vida. Então, com a calma de quem guarda um segredo milenar, Nanã se apresentou. Ela não trazia o brilho do metal ou a força do fogo, mas a humildade e a fertilidade de seu domínio. Eu empresto o barro de meu pântano, disse ela. Sua voz, um murmúrio suave como a água que se infiltra na terra. É a essência primordial, a matéria que dará corpo e peso à humanidade. Sua oferta foi aceita com alívio e gratidão. Do barro de Nanã, Olodumare moldou os primeiros seres humanos, dando-lhes a forma que persistiria por eras.
Mas a generosidade de Nanã veio com uma condição, uma barganha, que definiria a própria mortalidade e a eternidade do ciclo vital. Com a sabedoria de quem compreende a interconexão de todas as coisas, ela impôs: eu empresto o barro para a vida, mas quando a vida acabar, quando a centelha divina se extinguir, o barro deve retornar a mim. Essa condição, implacável em sua simplicidade, selou o destino da humanidade. O homem seria feito de terra e a terra retornaria. Nanã Buruquê, assim, tornou-se a senhora da ancestralidade, a guardiã do portal entre a vida e a morte, a soberana dos cemitérios. Não de forma macabra, mas como a que garante o ciclo, a que recolhe a matéria para que nova vida possa brotar. Ela é a força que assegura que nada se perca, que tudo se transforme, que a matéria se decante e se renove. Sua maternidade era tão profunda quanto seu domínio. Nanã era mãe de Obaluaê, o orixá da doença e da cura, da chaga e da pele marcada, aquele que detém o poder sobre a vida e a morte. E também de Oxumaré, a serpente que morde a própria cauda, o arco-íris que une o céu e a terra, o símbolo dos ciclos de renovação e finitude. Em seus filhos, Nanã via a complexidade da existência, a dualidade inerente à vida, a fragilidade e a resiliência, a dor e a cura, a morte e o renascimento. Era uma maternidade sombria, sim, pois carregava o peso da mortalidade, mas também a beleza da transformação. Ela aceitava as imperfeições de seus filhos, a doença que Obaluaê trazia, a inconstância de Oxumaré. Neles, Nanã refletia a complexidade da vida humana, a interconexão de seus reinos, o pântano que acolhe o corpo e o céu que recebe a alma. A dor e a aceitação de Nanã, diante desses aspectos, por vezes dolorosos, da existência, revelavam sua profunda compreensão do equilíbrio cósmico. Ela não se revoltava contra a finitude, mas a abraçava como parte essencial da jornada, garantindo que o retorno ao barro fosse não um fim, mas uma etapa fundamental para o eterno recomeço. Sua sabedoria não era a de quem evita a morte, mas a de quem a compreende como parte intrínseca da vida, um retorno inevitável à fonte primordial. O eco da voz de Nanã, ressoando através dos ciclos da vida e da morte, persistia, uma melodia silenciosa que embalava a existência. Seus filhos, Obaluaê e Oxumaré, eram as mais vivas expressões de sua essência, as manifestações da finitude e da renovação. Obaluaê, o senhor da terra, da doença e da cura, representava o destino inelutável do corpo físico, o retorno ao pó. Oxumaré, o arco-íris e a serpente, simbolizava a continuidade, a transformação perpétua, o ciclo que se fecha e se abre novamente. Nanã era a raiz que sustentava essas forças aparentemente opostas, a base primordial de onde tudo emergia e para onde tudo retornava, unindo o começo e o fim em um abraço eterno. A presença silenciosa de Nanã, contudo, era a mais marcante. Ela dominava o lodo, a lama, o silêncio profundo e a paciência inesgotável. Sua influência transbordava na transição entre os mundos, no limiar tênue entre o que cessa e o que recomeça. Era ela quem guiava a matéria de volta à sua origem, quem assegurava que a decomposição não era o fim, mas o prenúncio de uma nova vida, uma nova forma. No pântano sagrado, onde as águas paradas refletiam o céu e a terra se misturava com o líquido, Nanã observava o desenrolar do tempo, sem pressa, sem julgamento, apenas a aceitação serena do fluxo universal. O chamado à reverência a Nanã Buruquê era um reconhecimento da mortalidade e do respeito incondicional aos mais velhos, a sabedoria acumulada através das eras. O Saluba Nanã, um grito de fé e devoção, não era apenas uma saudação, mas um reconhecimento da profundidade de seu poder, de sua conexão inabalável com a ancestralidade. Era um lembrete de que a vida é um dom precioso, mas efêmero, e que a verdadeira sabedoria reside em compreender e aceitar essa impermanência. Em cada despedida, em cada retorno à terra, a presença de Nanã era sentida, não como um lamento, mas como uma promessa de continuidade. O legado de sua sabedoria era imenso, entrelaçado na própria trama da existência. Nanã era a grande anciã, cujos passos lentos estremeciam a terra, sua presença marcante sem a pressa ou a agressividade que outros orixás podiam demonstrar. Ela ensinava que a força nem sempre reside na velocidade ou na ação impetuosa, mas na calma, na observação atenta, na capacidade de esperar e de decantar as experiências da vida. Sua sabedoria era a da paciência, a da matéria que se dissolve e se recompõe, a da vida que renasce onde antes havia apenas fim. O ciclo infindável que Nanã garantia era a maior de suas dádivas. Assim como o barro retornava ao seu útero primordial, a vida sempre encontrava um novo começo, impulsionada pela sua sabedoria ancestral. A morte não era uma aniquilação, mas uma transformação,
um retorno à fonte original, ao lodo fértil de onde tudo brota. Nela, a vida e a morte não eram opostos, mas fases complementares de um mesmo processo. Um movimento contínuo de dar e receber, de existir e transmutar. A aceitação da morte, portanto, era o clímax e a resolução de sua essência. Não como um fim a ser temido, mas como parte intrínseca da vida, um retorno à fonte primordial que Nanã representava. A paz era encontrada na sabedoria da impermanência, na compreensão de que tudo é transitório, exceto o ciclo em si. Nanã Buruquê, a senhora da sabedoria e da ancestralidade, permanecia como a guardiã silenciosa desse eterno retorno, a certeza de que, após cada partida, a Terra sempre estaria pronta para acolher e para gerar, em um ciclo sem fim, a promessa de um novo amanhecer. Seu reino era a certeza de que a vida, em todas as suas formas, jamais seria verdadeiramente extinta, apenas transformada, aguardando o momento oportuno para ressurgir do lodo primordial.